os professores Kleber Cajaíba e Newton Júnior, para a gente tentar entender essa conjuntura nacional, e não tem como falar de Brasil sem falar de mundo, né, necessariamente, no que diz respeito à questão da economia, a essas mudanças que a gente está percebendo na natureza do trabalho e, por outro lado, um nível cada vez mais alarmante e preocupante de desemprego, e no nosso país em particular, uma incerteza muito grande, né, sobre o que pode acontecer no futuro imediato, porque antigamente, em se tratando de economia, a gente fazia, assim, determinadas previsões com um espaço de tempo maior, né, professor? Assim, o futuro tá... Não dá mais para falar de futuro. O futuro é amanhã, né? Hoje à tarde, no final da tarde, no final da noite, né? Mudanças podem acontecer no processo e a gente acaba sofrendo com cada vez mais impacto, né? Cada vez mais consequência esse processo, essas mudanças, como o professor Kleber acabou de falar, né? Então ninguém está isento desse processo. Todos nós, em diferentes níveis, vamos sentir essas mudanças. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é justamente essa: por que a gente está vivendo, professores, um momento de aparente, se é verdade, me corrijam, de estagnação da economia? Parece que a gente não vê as coisas crescendo ou as coisas se desenvolvendo, pelo contrário, a gente vê muitas iniciativas desaparecendo da estrutura de mercado. Isso deixa, assim, a gente meio que apavorado. Como é que vocês estão vendo esse processo? Bom, primeiramente, toda a estrutura capitalista que o Brasil, embora, né, alguns entendam que passou por um período não capitalista, mas sempre foi, passa por ciclos. Então, naturalmente, vão acontecer crises. Mas no Brasil, né, no segundo governo Dilma Rousseff, houve uma acentuação nesse processo, né? Foi uma coisa que aconteceu ali realmente por motivos já cíclicos, mas também por erros de decisões econômicas. Entendi. Né? Então aconteceram alguns erros lá na política fiscal, e aí, porque a gente pode discutir também o que é essa política fiscal, mas falando já abertamente, né? O governo gastou muito mais do que deveria num período em que não deveria fazer, e isso inibiu um processo que estava até certo ponto no Brasil amadurecido, de uma economia estável, né? Então essa instabilidade, quer dizer, a gente vivia essa sensação, quer dizer, que o Plano Real trouxe, que o primeiro governo Lula deu também essa caracterização de que a gente estava bem e que estávamos crescendo. Então a gente vivia essa meio que, não vou dizer ilusão, porque no momento era verdade, né? Mas a ilusão de que isso se arrastaria aí durante um bom tempo, né? Isso, o Plano Real foi um grande marco. O primeiro governo Lula deu uma continuidade a esse processo de Plano Real, e a partir do segundo mandato do governo Lula é que houve algumas mudanças nas políticas econômicas que começaram, na verdade, a corroer, né, a nossa estabilidade. Né, e que foi mantida nos mandatos seguintes. Então isso é meio que um consenso, assim, no meio econômico, de que houve esse erro. Foi uma quantidade de dinheiro exacerbada, né, que foi investido na economia, na intenção keynesiana, que também é uma teoria econômica, de que a intervenção do Estado na economia faria com que essa pseudo-recessão naquela época, essa estabilidade continuaria, que o crescimento econômico seria influenciado por esse aporte de capital do Estado. Mas aí eu acho que estou falando muito, passar um não, de jeito nenhum. Para ele poder expressar também do que ele o contexto é esse. O professor Newton, que é historiador e mestre em sociologia e doutor em antropologia, pode, claro, com toda segurança, fazer esse paralelo aí, quer dizer, esse comparativo da gente em relação a essas etapas diferenciadas da economia. O senhor acha, professor, que hoje as pessoas estão mais interessadas? Porque a pergunta foi, né, forte, Adão, né? Por favor, Adão. O senhor acredita que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com essa questão da economia? Elas sentem mais esse processo? Sentem, e tem que se preocupar mesmo, e fazem muito bem se preocupar, porque de fato a intervenção dos acontecimentos econômicos na vida cotidiana é inegável. E todo esse cenário de crise que nós temos atravessado ainda não deu sinais de superação. Pelo contrário,
existem riscos e riscos objetivos bastante grandes de que a crise não apenas persevere, mas como se aprofunde em alguns aspectos decisivos. Veja, todo esse envolvimento, toda essa batalha em torno da questão de reforma da Previdência, agora vem uma agenda que inclui uma reforma tributária, a tentativa de firmar acordos de cooperação e de comércio internacional via Mercosul com o mercado europeu. Agora abre-se uma nova discussão com os Estados Unidos, etc. e tal. São tentativas justamente de congregar energias econômicas para que o Brasil consiga superar esse momento de impasse que nós estamos vivendo aí. Eu acrescentaria a essa análise que o Kleber fez e que você vem acompanhando, algumas recordações aí ao ouvinte. Sim. E a você próprio. Então, vamos lembrar lá 2007, 2008. Não tem tanto tempo assim, né? Para muita gente jovem parece uma eternidade, mas dentro de um ciclo não é, claro. Não é. Vamos lembrar que naquela época houve uma quebra muito grande no sistema financeiro internacional em função de uma crise ocorrida nos Estados Unidos, as chamadas funding loans, né? Que eram aquelas empresas de financiamento imobiliário. Aquilo causou uma quebra no sistema bancário, uma injeção de capital público e que saiu reverberando pelo mundo afora. Bancos quebraram, países inteiros foram à falência. Na época, o então presidente da República no Brasil, que era o Lula, disse: não, isso aí no mundo todo tá um tsunami, no Brasil vai ser uma marolinha. Não vai chegar pra gente. E a gente viu que não foi nada disso. Pelo contrário, chegou sim, né? E apesar de não ter tido impacto no primeiro momento como teve em outros países, o custo que nós estamos pagando a longo prazo está sendo alto, porque a gente meio que foi empurrando com a barriga. O professor Kleber fez menção a algumas políticas que foram adotadas no segundo mandato do Lula. Entre essas medidas estava, por exemplo, uma certa liberalização do câmbio, uma concentração bancária muito grande. Nós hoje temos um número muito reduzido de bancos. Sim. Uma política de incentivo a determinados setores, né, muito localizados e que no final das contas acabaram não consumindo muito dinheiro público, mas não levando benefícios para a maioria da população. Então tudo isso por tabela interfere na vida das pessoas. Isso vai causando efeitos cumulativos. É a famosa teoria do dominó. Sim. Cai um, derruba o outro, que derruba o outro, e olha aí onde é que nós estamos, né? Um custo social tremendo. Nós comemoramos, o país todo comemorou, com razão, né? Que a taxa de desemprego caiu de 12,4 para 12, né? No número que saiu essa semana, parecendo que a gente, olha, que era uma coisa realmente cheio de empregos novos. E essa empregabilidade, ela não é uma empregabilidade com o nível de renda anterior. E era o que eu ia mencionar. E também precária, né? Então você tem uma quantidade de pessoas que não estão no trabalho formal, mas que acabam se empregando de maneira informal, e as que se empregam de maneira formal, as que se empregam de maneira formal, elas acabam recebendo valores menores do que recebiam antes, né? Então não há uma recuperação, como o professor bem colocou, uma estagnação realmente que vem ao longo de alguns trimestres, porque nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele é medido trimestralmente. Historicamente, na década de 80 para cá, as medições de recuperação de recessão, elas eram de no máximo 7 trimestres. Então ocorria um processo de recessão. O que é recessão? Recessão é quando o PIB ele fica negativo por 2 trimestres seguidos. Então essa retração por 2 trimestres seguidos representa um processo de uma diminuição, né? Você está andando para trás. Você está diminuindo o seu crescimento, quando na verdade isso deveria aumentar. Então esse processo é um sinal, né? O PIB é um sinal de alerta de que algo não está funcionando bem. E nossa recuperação sempre foi de no máximo 7 trimestres, e nós já estamos em 20 trimestres de baixa ou sem recuperação. Então há realmente uma estagnação relevante, e isso tem preocupado, né? Preocupado a nós, quanto acadêmicos, quanto pessoas não formadoras de opinião, mas que auxiliam também, na formação das pessoas, mas também como cidadãos, né? E Newton Júnior como investidor, grande investidor aí do mercado financeiro imobiliário. Sinto a preocupação, porque ela normalmente assim, olha, a gente costuma dizer, quer dizer, eu, né, dentro da minha limitada avaliação,
que existem 2 setores que, quando estão saudáveis, no sentido, né, do aquecimento, a economia está andando. Um que é o setor do imobiliário e o outro é o automobilístico, né, automotivo, que de certa forma são cadeias produtivas gigantes, né? Verdade. E quando você percebe que nenhum desses dois, e foi exatamente o que aconteceu, né, em 2006 nos Estados Unidos, né, os 2 setores foram desmobilizados e por conta disso as consequências até hoje a gente sente. Mas eu quero linkar isso aí com a seguinte noção, que assim, quando a gente fica aqui falando o tempo inteiro que a economia não está crescendo e tal, esta pressão dessa necessidade de estar o tempo inteiro crescendo, não é? Porque parece que o sistema capitalista colocou na nossa cabeça a ideia de progresso. E a nossa ideia de progresso, que talvez está até estampada lá na nossa bandeira, é de que você tem que estar o tempo inteiro permanentemente crescendo. E o sistema capitalista, ele já provou pelo histórico dele de que ele vai, não é, vivendo, oscilando numa montanha russa, né? Há momentos de crescimento assim incríveis para depois você cair, não é, numa depressão, numa questão, justamente, né? Nessas outras questões. Por que a gente é escravo desse conceito de progresso e como isso afeta a nossa relação com o trabalho, com o que a gente espera dos governos, como a gente avalia as coisas, professor? Aí deixa eu fazer uma tentativa de uma resposta inspirada na antropologia. Uau, maravilha. Vamos lembrar que existe uma agregação de noções aos termos com os quais a gente lida. Sim. Progredir não é necessariamente melhorar do ponto de vista literal, não. Progredir é mudar de condição, né? Mas por uma série de associações semânticas, ideológicas, lá no século XIX, você fez menção à bandeira brasileira, vem de dentro do ideal positivista, herdado do iluminismo, né? A ideia de que progresso é uma coisa sempre benéfica, de que o progresso sempre resultaria no bem. A tríade iluminista lá atrás, razão, liberdade, progresso, ela já falava dessa ideia, de que o progresso viria trazendo bem para todos. Sim. As ideias do Kant, daqueles pensadores iluministas lá atrás. O positivismo transforma isso numa fórmula a ser implementada por métodos científicos. Um lema mesmo, não né? É isso? E aí toda a ideia de progresso vai se associar também com a ideia de ciência, com a ideia de técnica, com a ideia de indústria, de produção. Até a ideia pessoal. Não é verdade? Cada um de nós individualmente tem que progredir o tempo inteiro, né? Então, a gente passa a associar certos elementos que não estão necessariamente vinculados ao espaço urbano. A gente disse, esse aí é o atrasado, né? É o Jeca Tatu. Sim. Despreza muitos conhecimentos tradicionais, inclusive. E nós sociedades, nós gerações sucessivas, passamos a idolatrar a ideia do consumo de massa, a ideia da concentração urbana, a ideia do usufruto das coisas luxuosas, a ideia do acúmulo de bens. Tudo isso passou a ser associado à ideia de progresso. Mas é como quase que uma necessidade que a gente tem de acreditar em alguma coisa. Quer dizer, quem não acredita em nada, acredita no progresso, pelo menos, né? Nesse tipo de progresso, pois né? Nessa necessidade social de você estar o tempo inteiro evoluindo e acumulando coisas. Mas é esse processo que talvez deixe a gente hoje meio ansioso, porque eu não estou podendo nesse momento comprar as coisas que eu preciso comprar, o que eu acho que eu preciso comprar, não estou conseguindo trocar meu carro, não estou conseguindo reformar a minha casa, então a economia está uma porcaria, esse governo não presta. É por conta dessa necessidade que a gente tem. Isso, tem dois autores aí que tratam isso assim, de uma forma muito corajosa. Um deles, muito conhecido, o Zygmunt Bauman. Sim, né? sim. Toda a crítica do Bauman, do grande sociólogo que foi o Bauman, ao mundo moderno e a ideia de liquidez dele está justamente assentada nessa noção. Quer dizer, a gente fica a vida inteira perseguindo coisas como se nestas coisas estivesse depositada a fórmula da nossa felicidade pessoal. Sim. Só que você não vai alcançar nunca, porque por mais que você tenha, você sempre vai querer mais. Agora, a produção que é motivada por essa sua busca, por essa busca de milhões, ela aparentemente não tem fim e começa a depredar o planeta, como de fato nós estamos assistindo atualmente, né? E um outro autor, que aí tem um nome um pouco mais complicado, que é um alemão chamado Hans Magnus Enzensberger, ele falava de um perdedor radical. E ele alertava para isso. Ele disse, olha, num mundo onde a ideia de vitória, de ganho, de sucesso
está associada às coisas que se tem e de que se usufrui, aquele que não tem e aquele que não usufrui fica sendo o perdedor. E isso é muito ruim, né? Cria, inclusive, tensões sociais, como as que a gente vem assistindo no nosso país, no mundo inteiro. Atualmente, isso é um fenômeno muito complexo, mas é mais ou menos isso aí que a gente está vendo como consequência, subproduto desse ideal de progresso. E é interessante que esse ideal de progresso também tem até um livro daquele que escreveu Vias Abertas da América Latina, como é que chama? O chileno, o uruguaio, aliás, Eduardo Galeano, uruguaio. Ele tem um livro interessantíssimo, que o título do livro é justamente esse, Ser Como Eles. Isso lá na década de 70, né? Que ele já dizia que o mal, muitas vezes, das economias como a nossa, é ter como ideal de riqueza, de desenvolvimento, países como os Estados Unidos. E a gente continua com isso. Mesma coisa. E acho que nesse momento mais ainda. Uma idealização. Que a gente tem um presidente que se auto-intitula o Trump dos trópicos, né? E que o próprio Trump essa semana disse, gente, eu fico elogiado, né? Fico lisonjeado quando o presidente do Brasil disse que ele é o Trumpinho dos trópicos. Imagina aí onde é que a gente foi se meter nesse processo todo, né? Imagina o que o Childish Gambino deve pensar disso. Uau! Não é fácil, não. Então, até esse ideal de crescimento que a gente tem, que está equivocado, eu acredito que muitas vezes provoca esses equívocos que o Kleber acabou de dizer. Não é que de repente o Brasil faz determinados investimentos baseado em modelos ou em princípios que não são a nossa realidade necessariamente, que não servem, na verdade, nem numa reparação da história que a gente teve e nem numa projeção de futuro, não é? Gente, hoje o programa realmente tá complicado, nem eu tô me reconhecendo, velho. Você sabia que a gente, quando tá perto de gente inteligente, começa a sentir umas coisas? Eu confio muito nisso. Eu tô aqui realizando umas formulações que não são minhas. Isso aqui tem um encosto aqui, ó. Deve estar cheio de gente interessante aqui. Deixa eu te provocar. Mas não tem. Calma, não. Quem disse que. Já conversamos meia hora, Batista. Já tem meia hora de conversa. O negócio aqui passa rápido. Eu tô tão preso na cadeira, não vão sair daqui não, estão acorrentados, tá? Porque é difícil reunir esses dois, imagina, né? Então vou aproveitar bastante. A gente vai fazer um intervalozinho comercial curtíssimo, é o tempo de beber água e voltar. Estou conversando com os professores Kleber Cajaíba, Newton Júnior, esperando a participação de vocês, podem ficar à vontade. Hoje o tema é economia, mas economia nesse sentido mais amplo, do sentido mesmo da sociedade, como é que a gente se relaciona com esse processo e o que o Brasil pode esperar desse futuro imediato. É daqui a pouco, viu? Não sai daí não. Mas hoje é o dia do especialista e é um dia muito feliz pra gente que tá aqui participando dessa programação. Agradecer o pessoal que daqui a pouco vai fazer uma geral Batista, o pessoal que já tá mandando aí o WhatsApp pra gente. E dizer que hoje estamos conversando nesse momento com dois professores que são duas pessoas extremamente queridas para mim e por todos nós e pelos seus milhares de alunos. O professor tem isso, né? A gente tem fã-clube, velho, uma coisa interessantíssima, né? Onde você passa, você descobre alguém que diz assim, eu fui seu aluno, eu digo, uau. E geralmente a resposta é muito positiva, né? Então, acima de tudo, além de especialistas, eu gosto de chamá-los de professores. Estou aqui com o professor Kleber Cajaíba e com o professor Newton Júnior. Um é contador, o outro é historiador, entre outros conhecimentos. Estamos tentando aí alinhavar, dar uma amarrada nessa questão ligada à economia, ligada ao futuro do Brasil no contexto internacional, que, como foi comentado no início, né, é um tema que as pessoas, elas às vezes até rejeitam discutir porque acreditam que é um tema muito complexo, que é um tema político, e aí já entra uma outra discussão que é interessante, achar que isso é uma questão de política, e política eu não discuto, gente, não existe não discutir política econômica do país. A gente, quando escolhe um líder político, a gente está colocando no poder uma pessoa que deve ter, né, pelo menos encaminhamentos para as questões que são também econômicas. Então a política está ligada a esse processo. Então, professores, nesse sentido, como é que vocês avaliam a atual conjuntura de governo ligada à posição do Brasil enquanto nação emergente ou enquanto nação que é uma referência também política e cultural para o mundo inteiro? Como é que vocês estão vendo o Brasil nesse momento, como se vocês estivessem de fora para dentro do nosso país? Joguei a bomba, né, Batista? Vou me recolher. No início da conversa, você citou um termo interessante que é insegurança. Sim. Uma das coisas, um dos pilares para qualquer economia mundial é o nível de confiança dos outros em relação a esta economia. Sim.
Então, alguns posicionamentos do executivo, ele tem causado insegurança interna, principalmente, e externa também com muita força. Sim. Então, alguns debates, como o da reforma da Previdência, e um detalhe importante é que nunca houve um ambiente tão propício, né, tão favorável a um governante para que ele mudasse situações e fizesse a política que ele eventualmente defende, quanto agora. Nenhum governante anterior teve. Discute-se a Previdência e o conformismo é geral. Direitos estão sendo retirados, né? Alguns discutíveis, né? Mas existe um ambiente favorável e eu não vejo uma agenda além da reforma da Previdência que traga confiança internacional para que esses fundos internacionais e os próprios outros governantes de outras nações tenham confiança em olhar para o Brasil de uma maneira positiva, né? Então eu acho que já há alguns anos a gente tem essa dificuldade e ela se acentuou agora, né? Alguns posicionamentos individuais do presidente, falando especificamente do presidente, eles são questionáveis do ponto de vista técnico, né? E do ponto de vista ideológico, nacionalmente e internacionalmente. Então não dá para entrar muito em detalhes, porque a discussão é grande, mas eu acho que a palavra-chave para alavancagem de tudo é confiança. Então não há confiança interna e externa nas políticas que estão sendo implementadas, porque a Previdência por si só, ela não vai ser o remédio. Claro. Ela é um dos fatores importantes, mas se eu sou investidor externo e tenho intenção de comprar títulos de alguém, e esse alguém me diz que vai fazer uma reforma tributária, mas que não avança? Não avança e que não tem ainda exatamente um balizamento, o que me garante que essa reforma tributária não vai me trazer prejuízos em 1 ano, 2 anos? Porque os investimentos que eu vou fazer são de longo prazo. Então o governo ele não consegue se financiar só com a arrecadação de tributos. Ele precisa emitir títulos, contrair dívidas para que alguém compre esses títulos. E esses títulos, eles precisam ter confiabilidade. Claro. Então eu acho que são vários aspectos, mas eu puxo por esse lado aí, confiança. O professor Newton falou no início que nós estamos aí para amarrar um acordo econômico entre Mercosul e União Europeia, um acordo que ficou aí durante 20 anos para ser, não é, para chegar a esse ponto e a partir de agora avançar. Com aquilo que o Kleber disse, uma das questões que, por exemplo, deixa a gente inseguro em relação ao Brasil, de investimentos, é que há regras claras de política ambiental que tem que ser respeitadas, tem que ser mantidas, e o atual governo não só, ele não tem políticas claras sobre as questões ambientais, como tem posturas absolutamente contrárias àquilo que é de consenso internacional, de preservação, de sustentabilidade, e muitas vezes assim, em relação ao que você disse, Kleber, e talvez que seja o exemplo mais odierno, né, desse processo, é a insistência em colocar o filho como embaixador por puro capricho, porque não faz diferença nenhuma ele tentar qualquer outra pessoa que tenha mais capacidade e que não gera essa discussão, que não gera essas questões políticas, né? Eu não tenho que perder tempo com esse tipo de coisa. E esse tempo perdido, que pra gente muitas vezes vira folclore, mas pra quem tá lá de fora, não é folclore. Não é folclore. É você imaginar que, bom, isso não é uma pessoa que eu possa ter, não é, uma confiança, especialmente quando ele tem o apoio, isso é interessante, de uma parte considerável da população, não é isso, professor? Passa para o observador internacional a ideia de que o Brasil é uma república bananeira. Sim. Né? Isso realmente fica ruim, não tá bom, e acho que essa preocupação está disseminada no país inteiro, os críticos todos têm apontado isso. Agora, eu vou colocar uma vertente dessa discussão, que é o seguinte, veja, Adão, você também é um estudioso das relações sociais. Nós estamos vivendo um momento de transição no Brasil e que é bastante abrangente, né? Já passamos por outras transições, mas de caráter localizado. Agora não, nós estamos de fato nos transformando de uma coisa que a gente era em uma outra coisa que a gente ainda não sabe o que será. Sim. Do ponto de vista propriamente econômico,
o Brasil vem, nas últimas décadas, se pautando por uma agenda de caráter social-democrático, que está muito assentada na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, de diversas áreas administrativas, a descentralização orçamentária das políticas públicas e assim por diante. Tudo isso tem um espírito bem social-democrata, que está lá focado na super. O país cresceu e as responsabilidades do Estado se ampliaram, de tal modo que aquela pretensão de um Estado assistencialista, um Estado que cuidasse das pessoas, acabou batendo de cara com a parede da falta de recursos e das limitações de meios. Sim. Aí o que se propõe hoje, o que está posto para ser conduzido ou não, é a transposição desse modelo de inspiração originalmente social-democrata em um modelo de inspiração liberal. Sim. Tá certo? Agora, a grande questão é saber como é que essa ideia liberal é interpretada no Brasil, porque quando você vai observar as modernas nações desenvolvidas, principalmente as nações europeias, todas elas, de uma maneira ou de outra, pautadas por uma agenda liberal. Mesmo que elas sejam governadas por partidos mais à esquerda, mas elas não se afastam do ideário liberal naquilo que ele tem de essencial, né? O equilíbrio fiscal, as contas públicas, tudo bonitinho ali e tal. Mas elas também têm uma preocupação social evidente. E aí eu chego no ponto que você mencionou. Não é inconciliável a ideia de você tocar uma agenda liberal com a preservação do meio ambiente, claro, com o respeito aos direitos humanos, com a manutenção daqueles princípios éticos e daqueles princípios morais de civilidade e de urbanidade que vieram, né, sendo construídos ao longo do tempo na tradição ocidental. As modernas nações ocidentais de caráter liberal, todas elas têm no meio ambiente especificamente uma preocupação prioritária. Claro. E no Brasil essa coisa não está sendo bem compreendida, assim como não estão sendo bem compreendidos outros aspectos que estão sendo aventados pelo novo governo e que tem causado essa instabilidade, essa tensão. Daí eu dizer que nós estamos vivendo numa transição. Eu acho que nós não chegamos ainda no lugar para onde nós vamos. E como toda transição, esta que nós estamos vivendo hoje inspira essa sensação de crise, essa sensação de instabilidade e de falta de confiança que o Kleber mencionou. Sim. É notório que todo movimento, inclusive no nosso corpo físico, quando a gente se move, a gente está instável. Para estar baseado, assentado, você tem que ficar paradão lá no lugar. Se você se move, automaticamente as coisas se movem ao seu redor também. E é exatamente esse o nosso desafio. Como é que nós vamos conseguir nos erguer depois de tudo que nós já vivemos e diante do peso que está colocado nas costas do país? É um desafio. Essa situação que você fala de transição, Nilton, eu acho que talvez não seja nem ainda uma transição, mas uma mudança abrupta. Eu acho que esse é o perigo, mas ao mesmo tempo é uma necessidade. A gente precisa fazer um monte de ajustes, é necessário, porque sem equilíbrio fiscal não há economia forte, mas 76% da população brasileira entre 2014 e 2017 avaliavam que o governo deveria ser o maior responsável por investir no país e fazer a economia crescer. E nós temos 31 anos de uma Constituição Federal que nos, de certa forma, criou um inconsciente coletivo de que o governo ele tem esse papel realmente. E apesar da mudança na eleição do presidente novo, né, sabendo das suas pautas e sabendo do que ele defende em relação à política econômica, talvez a sociedade, de maneira geral, não esteja preparada para isso. Então isso começa a gerar conflitos. Por quê? As pessoas começam a se assustar. Poxa, antes eu tinha a Previdência que me dava tal coisa, agora vai me ser retirado. Antes eu tinha o Estado que fazia tal coisa e agora já não está sendo retirado. Você tem a política de valorização do salário mínimo, por exemplo. Justamente, né? Então a gente tem esse choque de realidade e que gera mais desconfiança, que gera mais dificuldade. E aí quando o líder maior que deve liderar as agendas, porque a agenda hoje ela não existe uma agenda. Né? Então, depois da reforma da Previdência vai acontecer o quê?
Sim. E depois disso vai acontecer o quê? Não pode depois ser, não disso pode ser, vai acontecer o quê? Não pode ser tem o que tem para hoje, né? Justamente. Você tem que ter uma visão de horizonte. Para onde é que nós estamos caminhando? A discussão está sendo assim, ó, vamos aprovar a Previdência agora, depois que a gente aprovar, a gente vê o que vai depois fazer. A gente vê, Não pode ser assim. Isso traz insegurança, né? Então existe um aspecto interno muito forte na sociedade de que esse Estado protetor, de que esse Estado provedor, ele deve acontecer. E isso é complicado de mudar em pouco tempo, né? Então essa discussão é importante aqui na rádio. E por outro lado, Adão, não tem como não mudar, porque nós estamos diante de realidades que são de caráter puramente aritmético. Não claro, são lógico. Não tem como, a conta não fecha. Exatamente, a conta não fecha, então nós vamos ter que evoluir para alguma saída. A grande questão aí é saber exatamente que prioridades nós vamos assegurar nessas transformações. E novamente um ambiente favorável é propício para isso. Exatamente. Ele poderia colocar o que ele quisesse em pauta. O cidadão médio, independente das questões políticas partidárias, ele entende que é necessário isso. Sim. Quer dizer, quem minimamente tem responsabilidade com o conjunto, o pai de família, o sabe que mesmo que eu não concorde com a sua postura, mas isso é importante que aconteça, é necessário que aconteça. Cobro que isso aconteça e a gente de repente não vê, aparentemente parece que as coisas não estão andando, né? Isso deixa a gente preocupado, né? Fica naquela sensação como o Kleber mencionou, quer dizer, olha, eu tô convencido, tá bom, a gente precisa arrumar a casa, precisa, mas nós vamos arrumar a casa para quê? Como? E nesta arrumação de casa, o que é que vai ser priorizado? O que nós vamos começar pela sala, pela cozinha, pelo banheiro? Quer dizer, você tem que começar de algum lugar. E esse cenário, tá faltando essa firmeza. Eu imagino, claro que não existe história do que não houve, né? Claro. Que seria o caso de a gente aspirar nesse momento do país a uma liderança que nos proporcionasse muito mais uma sensação de serenidade do que propriamente essa coisa desse embate constante, todo dia uma briga, todo dia aquela coisa. Independente de se eu penso ou se deixo de pensar, se o cara tá certo ou tá errado, simplesmente nós não queremos isso. A nação precisa serenar, o Brasil precisa de calma. Feia a coisa. É como eu costumo dizer, né? Assim, quando uma autoridade, assim, do ponto de vista do município, né? Não estou falando de ninguém especificamente, estou dizendo só uma coisa que acontece, né? Quando você não tem projeto de governo, você pinta meio fio. Jânio Quadros. Justamente, você acha que está fazendo alguma coisa, não pode fazer nada, vou varrer a rua, vou pintar o meio fio. Então, assim, não é que não é importante pintar o meio fio, mas isso é uma coisa que a gente pode passar sem, diante das mudanças mais profundas que precisam acontecer. Quem está aqui mandando um abraço para você, me proibiu chamar de senhor, claro, né? Somos contemporâneos. Claro. É o Allan Kardec, ele foi seu colega na UEM, mas tem uma admiração profunda. Isso, fomos colegas, eu tive a honra. Um grande amigo querido do meu coração, diz pra ele que o abraço está devolvido com a mesma intensidade. Que maravilha. Gente, olha, o tempo, não tô dizendo, eu tenho que ter várias edições aqui desse vamos voltar, viu? Vamos fazer aqui várias edições, à disposição, né? Lógico, eu tô tratando esse programa como se fosse uma série da Netflix. Ele tem episódios, né? Para fechar esse episódio, professores Kleber Cajaíba e Newton Júnior, eu sei que é difícil, né? Eu vou até evitar a expressão dar conselhos, e acabei falando, né? A expressão. Mas nesse momento, especialmente para aquela pessoa que poderia estar investindo, e eu estou aqui falando do ponto de vista de quem tem interesse em fazer com que a economia se movimente e tal, e que de repente você vê um cenário que não é tão certo, não é, de retorno. Que conselho, que recado vocês dariam para quem hoje poderia estar investindo mais, não importa se seja numa questão pessoal, empreendedorismo individual ou mesmo do ponto de vista formal mesmo, empresas e tal, e que nesse momento está incerteza. O que vocês diriam nesse momento, assim? Que recado que a gente daria? É um momento difícil, assim, como o Nilton falou, não tem história que não tenha acontecido ainda. Se não aconteceu, é difícil você prever. Mas o governo, assim, vamos falar agora de coisas positivas. Por exemplo, ontem o governo diminuiu a taxa Selic. O Banco Central. Sim. Significa isso, significa que vai ficar menos caro pegar dinheiro. O dinheiro vai ficar mais barato. O dinheiro vai ficar mais barato. Então isso aquece, de certa forma, o consumo. Aquecendo o consumo, tudo tende a funcionar. Claro. Então, o cenário atual
né, do primeiro trimestre de PIB foi negativo, e o governo está se esforçando para que não haja um segundo trimestre negativo, e as perspectivas para os próximos anos é de manutenção com leve crescimento de até 1,5%. Então, se você hoje parar para pensar, o investimento no mercado financeiro ele vai ser menos arriscado, menos arriscado do que você investir em algo factível, real, que seria o empreendedorismo formal. Sim. Né? Então, quem tem alguma reserva e não pretende utilizar essa reserva no momento, né, está mais atrativo a questão do mercado financeiro do que próprio investimento convencional, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas o momento de crise também é um momento de oportunidades. Claro. Então, quem tiver a visão de oportunidade nesse momento pode ser o seu diferencial. Então, não há assim ninguém tem bola de cristal e não pode falar exatamente o que você deve fazer. Mas no momento não vejo assim perspectivas de investimento formal, né? A não ser que mude alguma coisa daqui por diante. Existem sinais, mas ainda são sinais muito ainda incipientes. Então a palavra é cautela. Cautela no momento. Já eu que não tenho competência nenhuma para mexer com investimento. Olha, não foi isso que o professor Kleber disse. Não foi, mas isso é boato, é intriga. Eu levaria o meu conselho numa outra direção, Adão. É que a gente se concentre no momento político que nós estamos vivendo. Porque no fundo de toda essa crise e tudo mais, está de fato a política. Né? A política no bom sentido, que eu quero dizer. A política no sentido da organização das relações coletivas, das quais nós todos precisamos, afinal de contas nenhum de nós é uma ilha, todos precisamos uns dos outros, e nós passamos por uma repetição aí de mandatos e governos, durante os quais houve um esgarçamento, houve uma decomposição muito grave do nosso tecido social. Por motivos que não caberia elencar, até porque a gente não teria tempo para isso, nós fomos nos acomodando à ideia de que é normal que fiquem uns contra os outros, que as pessoas não se reconheçam como semelhantes. É a luta do bem contra o mal. Não é isso, bem contra o mal, a ideia do mocinho contra o bandido, e isso foi rompendo os nossos vínculos de solidariedade, os nossos vínculos de parceria, e até mesmo, que é extremamente necessário, os nossos vínculos de civilidade. Claro. Veja, nós podemos e devemos ser capazes, inclusive, de divergir uns dos outros num ambiente de respeito mútuo. E a partir dessas divergências, a partir dessas diferenças eventuais de opinião, é que nós podemos eventualmente construir alguns consensos com os quais nós possamos organizar essa nossa vida coletiva, que está tão depauperada, que está tão maltratada. O atual governo, o governo anterior, o anterior do anterior e assim por diante, foram governos marcados pela beligerância, pelo conflito, pela acusação a todo momento. E num ambiente desses fica difícil a gente reunir as energias de que todos precisamos, já que nenhum de nós é uma ilha. Claro. E nenhum de nós haverá de aparecer com as soluções do bolso do colete a qualquer momento. Então, no próximo ano nós teremos eleições novamente. Acho até que a mais importante das nossas eleições, que são as eleições municipais. Você sabia que o Brasil teve vereadores muito antes de ter qualquer outro governante, né? E o poder local, o poder municipal, o poder das vilas e das aldeias no Brasil foi o primeiro a se organizar burocraticamente. Sim. E até hoje está regularmente se renovando a cada período determinado de mandatos. No próximo ano terminam os mandatos locais e municipais. Sim. E a população dos 5.571 municípios brasileiros vai ter a oportunidade de redesenhar os 4 anos seguintes no plano local e no plano municipal. Acho que é um bom momento para a gente pensar nas decisões que a gente toma e nos sentimentos que tem nos orientado nesses últimos anos aí. Que coisa boa. Batista ficou calado, olha, só aprendendo. Que aula. É isso, eu tô ficando cada vez com mais medo de Batista. Ontem ele teve uma aula sobre orgasmo, hoje sobre ciência política. Eu sei, vai sair daqui um Google.
Que coisa boa, Batista, né? Maravilha. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, meus queridos, e dizer que realmente não é um convite, isso é intimação. Pra gente voltar aqui, e inclusive vocês podem ficar à vontade para trazer outros convidados, né? O ouvinte também, viu, gente? Pode ficar à vontade para sugerir outros nomes. A ideia não é fazer debate de pessoas, mas debate de ideias, e é justamente isso que enriquece a gente. E é por isso que eu fico feliz de ter escolhido o nome desse programa como sendo De Tudo na Tarde. Olha que coisa boa. Lindo. Cabe de tudo, inclusive cabe essa excelência aqui de participações para lá de especiais. O professor Kleber Cajaíba, ele é contador e é professor da FAINOR e da UESB. O professor Newton Júnior é historiador, mestre em sociologia, doutor em antropologia e meu amigo. Beijo para vocês, viu, gente? Obrigado de coração, viu? Para você também, Adel. Batista, enquanto eu faço fotos, você me dá um intervalo? Vamos de intervalo. Porque eu tenho que aproveitar aqui as estrelas, né? É verdade. Daqui a pouco a gente volta.